Bom, e vamos começar falando sobre aquele vazamento de dados de 13 milhões de usuários do bilhete único, depois que os dados cadastrais desses usuários foram alvo de um crime cibernético, que inclusive foi descoberto e veio à tona no dia 15 de dezembro. A companhia, a SP Trans, está orientando os titulares dos dados expostos para que troquem a senha no site do bilhete único como uma medida de segurança. Lembrando que foram vazados, expostos, né, os dados, principalmente daquelas pessoas cadastradas até abril de 2020. A gente convidou a advogada especialista em Direito do Estado e Regulação, Andréa Leal, para falar um pouquinho sobre esse assunto e como as pessoas podem se proteger num caso desse, o que pode acontecer. Bom dia, doutora Andréa, seja bem-vinda. Bom dia para todos, muito obrigada pelo convite. Vamos aí conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, não é a primeira vez que a gente vê uma empresa, principalmente uma empresa ligada a um serviço público, que acaba sendo vítima e expõe os dados de milhões de pessoas, que confiam seus dados a essa empresa. A primeira questão é: qual é o risco real que essas pessoas correm, por terem os seus dados expostos dessa forma a criminosos cibernéticos? O risco real é que esses dados realmente sejam utilizados para fazer o que a gente já vê tanto nos noticiários, né? Abertura de contas correntes, utilização dos dados telefônicos para chantagem, por exemplo, chantagem para depósitos, utilizando os dados das pessoas que foram vazadas. Então, existe uma diversidade de crimes que podem acontecer a partir da utilização desses dados, evidentemente, mas acho que a gente tem que se concentrar no processo de orientar o passageiro a partir de agora, sem que seja criado um alarme ou uma desconfiança em relação à gestão desses dados, mas é muito importante que a população em geral fique muito atenta a proteção desses seus dados. Então, por exemplo, e algumas dessas dicas, algumas dessas sugestões estão no nosso dia a dia. Então, não clicar em links que são enviados por números estranhos via WhatsApp, ou mesmo que os links venham de números conhecidos, a gente também não tem essa prática. Utilizar técnicas de segurança como modificar sempre que possível as senhas e não repeti-las em diversas aplicações. Por quê? Porque as senhas, por exemplo, utilizadas no cadastro do bilhete único, elas foram vazadas, por isso a orientação de modificá-las, e muitas vezes essas pessoas utilizam a mesma senha para outros tipos de aplicações. Então, essa é a questão. Muitos crimes podem surgir a partir da utilização desses dados. Isso é lamentável, mas é o que está aí, é o que está posto, e as pessoas elas precisam aproveitar este momento para criar essa consciência de que precisam cuidar mais dos seus dados para que não caiam nesses golpes decorrentes dessa utilização, que pode acontecer, a gente não está dizendo aqui que vai acontecer, mas nos crimes cibernéticos, o vazamento de dados normalmente é para que esses criminosos utilizem de alguma forma que normalmente não é para uma ação positiva. Agora, doutora Andréia, o usuário do bilhete único que teve os dados expostos, ele de alguma forma pode pedir alguma compensação, alguma indenização por essa exposição? Eu costumo dizer que o sistema judiciário ele está posto e disponível para todas as pessoas. Então, evidentemente que quem se sentir lesado de alguma forma pode acionar o judiciário para ter algum tipo de ressarcimento. Mas a gente tem que entender também que as bases de ressarcimento ou as bases de indenização, normalmente elas estão vinculadas a um dano concreto. Então, se o seu dado simplesmente vazou, mas você não foi atingido diretamente por causa desse vazamento de dado, então eu recomendo que as pessoas não sigam esse caminho de buscar o judiciário ou o PROCON, por exemplo, simplesmente porque o dado vazou. É bom ficar atento, mas evidentemente que se esse vazamento de dado ocasionar um dano concreto, real, aí sim, esse titular do dado deve buscar os seus direitos, evidentemente. Então, eu, Mas por exemplo, eu tô cadastrada lá no bilhete único antes de 2020. Então, eu tô nesse grupo de pessoas.
Como é que eu sei se o meu dado especificamente estava nessa leva que foi exposta a esses criminosos, doutora? Ó, vê só, um dos pontos primordiais é que esse passageiro que tem essa dúvida, esse passageiro cadastrado que tem essa dúvida, entra em contato diretamente com a SP-Trans. Então, você Uhum, pode enviar um e-mail, por exemplo, uhum, não vamos lotar as instalações físicas da SP-Trans desnecessariamente, mas você pode enviar um e-mail solicitando essa informação, se o seu dado foi vazado e quais dados foram vazados. Inclusive, essa é uma previsão da Lei Geral de Proteção de Dados, que o titular dos dados ele precisa saber como esses dados estão sendo gerenciados, no caso, pela SP-Trans, e ele deve entrar em contato através de um canal específico, que é o canal do titular de dados, que eu imagino que já esteja disponível o e-mail para esse titular de dados entrar em contato e fazer essa confirmação. uhum. Doutora Andréia, ainda em relação à responsabilização, né, sobre esse vazamento, a SP Trans pode sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de processo administrativo? O que acontece com uma companhia quando os dados de tanta gente assim são simplesmente vazados? Nós temos, eu gosto muito de separar o que aconteceu em duas etapas, e nós temos uma fase, que foi a fase de que a SP-Trans foi vítima de um crime, então ela tem que ser tratada, inclusive, como vítima de um crime, muito provavelmente deve ter seguido todos os protocolos de segurança, mas os protocolos de segurança, nós sabemos, por criminosos, eles são quebrados, é por isso que esses crimes cibernéticos acontecem. É como a nossa casa, ou estamos na rua, nós estamos na nossa casa com as portas fechadas e temos alarme, etc. E isso não impede que o ladrão entre nas nossas residências. Então, o crime ele é caracterizado exatamente pela quebra do protocolo que já existe. Então, certamente o sistema da SP-Trans é um sistema seguro e ela foi vítima de um crime. Essa é uma parte do processo. A outra parte do processo é porque, apesar de ser vítima de um crime, ela é a responsável, ela é a guardiã de dados de muitos passageiros. Então, o protocolo da Lei de Proteção Geral de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, o protocolo é que certamente será revisado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recém-criada e etc. Então, esses protocolos internos certamente serão auditados, serão verificados se, além do protocolo de sistema de segurança, há também processos internos de monitoramento, se há também uma capacitação periódica, capacitação e treinamento periódica dos servidores que estão lidando com esses processos de proteção dos dados. Então, muito provavelmente a SP-Trans, e esse é o destaque, muito mais do que receber uma sanção pela gestão, ela deve ser auditada e fiscalizada para que os seus processos internos continuem seguros. Nós temos que entender que esse não é comum que Uhum. que os dados sejam vazados. Então, Uhum. certamente foi algum tipo de falha ou falta de monitoramento de procedimentos internos, ou estava tudo certinho e certamente o que aconteceu foi uma invasão de sucesso por parte dos criminosos. Agora eles falam então que como medida de segurança as pessoas devem trocar a senha no site do bilhete único. A senhora já falou também aqui dos cuidados que as pessoas devem ter sempre, mas talvez agora mais do que nunca, em relação a clicar em possíveis links que você receba. Que outros cuidados são importantes nesse momento, só para a gente reforçar aqui para o nosso ouvinte, doutora? Vamos reforçar para a população em geral que os crimes cibernéticos eles são normalmente realizados por pequenas falhas de segurança que esses criminosos encontram nos nossos dados que circulam pela rede. Então, essa sugestão de troca de senhas, por exemplo, ela serve não só para o cadastro da SP-Trans, ela serve, por exemplo, para as suas senhas de banco. É muito necessário que você troque periodicamente as suas senhas. E que essas senhas elas não sejam tão fáceis de serem decifradas. E aí existem sugestões, dicas e protocolos que a gente pode encontrar muito facilmente no Google. Então, para esse crime, o alerta continua sendo o que nós sempre falamos, continua sendo
protocolo de mudança de senha periódica, não clicar em links estranhos, cuidado com os contatos sem referências no celular, para que você não caia em golpes de extorsão por dinheiro. Então, essas dicas continuam servindo para a vida diária do passageiro e de nós, como cidadãos, que devemos ter muito cuidado com os nossos dados, especialmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que a base são as redes sociais e os dados expostos. Então, nós temos que ter realmente muito cuidado com tudo isso. Doutora Andréia, a gente está recebendo algumas perguntas e alguns comentários de ouvintes aqui, tanto pelo WhatsApp quanto pelo YouTube, e alguns deles dizendo que receberam um e-mail da SP Trans, alertando sobre esse vazamento, dizendo, olha, os seus dados foram vazados. E o Henrique Canhete, que é um ouvinte nosso, que tá mandando uma pergunta aqui pelo YouTube, ele pergunta se ele pode ter algum tipo de problema, por exemplo, com a Serasa, com viagens, hotéis, cartórios, com esse vazamento dos dados dele, porque ele também teve os dados vazados. Vamos lá, vamos repetir. Pode ser que, sim, se os criminosos utilizarem os dados dele para fazer algum tipo de compra em sites da internet, que ele só precisa dos dados que ele tem já disponíveis, pode ser que sim, que ele aconteça algum tipo desses alertas que ele criou aí para si mesmo, Serasa, reservas de hotéis e etc. Mas isso é uma possibilidade, isso não é uma certeza. Por isso que é importante o processo de monitorar o que é que está vinculado ao seu nome pelos próximos meses. Lembrando que esses dados eles vão ficar disponíveis com os criminosos. Eu não entendo do protocolo que eles realizam, mas certamente eles fazem algum tipo de cruzamento de dados. Então, sim, ele vai ter que ficar atento, mas não só ele tem que ficar atento, porque os dados foram vazados. Nós todos temos que ficar atento o tempo todo. Por quê? É importante destacar aqui que saber que os seus dados foram vazados te coloca num alerta ainda mais claro e transparente do que eu, por exemplo, que não sei se os meus dados foram vazados ou não em algum procedimento que eu realizei nas redes sociais ou até mesmo na internet com alguma compra de passagem através de sites. Então, o destaque para quem já sabe que teve os dados vazados é que você pode fazer esse monitoramento com uma referência concreta. Isso pode acontecer com os meus dados, por exemplo, que não sei que foram vazados. Então, é fazer o monitoramento. Mas o verbo está bem colocado. Pode ser que aconteça algo? Sim, pode ser que aconteça algo e pode ser que não aconteça nada. É esse o destaque que eu quero deixar. Não, e até porque, vale destacar aqui, porque foi uma notícia divulgada em primeira mão pelo Diário do Transporte na sexta passada, a SP Trans comunicou o vazamento, mas o vazamento mesmo teria ocorrido em abril de 2020. Só que foi descoberto 2 anos depois e divulgado agora no dia 15 de dezembro. Quer dizer, foi descoberto no dia 15 de dezembro, quando a SP Trans trocou a empresa responsável pela segurança do sistema do bilhete único. Ou seja, esses dados já estão aí há pelo menos 2 anos nas mãos dos criminosos, que podem já ter feito alguma coisa ou podem ainda estar guardando para fazer futuramente. O fato é que acho que todas essas dicas são muito valiosas para as pessoas ficarem espertas, não só com esse vazamento de dados, os nossos dados estão expostos e colocados aí nas redes o tempo todo, então é importante que a gente tenha essa consciência e tome todos esses cuidados. Agradeço demais a participação aqui na Nova Brasil FM da advogada especialista em Direito do Estado e Regulação, Andréia Leal, conversando com a gente, com os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade, bom fim de ano. Obrigada para vocês, bom fim de ano para todos. Obrigada.